Sabe, às vezes a gente pega uns textos antigos, escritos há milênios, em lugares e tempos super diferentes, e fica a pergunta: será que eles têm algo a ver um com o outro? Pois é, exatamente isso que a gente vai explorar agora. A ideia é mergulhar em 4 passagens bem distintas e tentar encontrar um fio da meada, sabe? Um fio que conecta o grandioso, o cósmico, com a nossa vida aqui, no dia a dia, em comunidade. Parece uma viagem, né? Mas faz todo sentido. Bom, então, para a gente não se perder, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa falando do criador vivo, depois o modelo para a comunidade. Aí a gente vai lembrar o passado, para então chegar na sabedoria para o próximo. E no final, a gente junta tudo e acha o fio condutor. É uma jornada e tanto, do macro para o micro. Vamos nessa! Nossa primeira parada, então, é em Jeremias. E aqui o texto já chega com uma pergunta bem direta, sabe? No fundo, a questão é o que ou quem é digno de adoração de verdade. E para responder isso, o texto começa fazendo uma separação bem importante. E a pergunta é essa aí, ó. Qual é a diferença entre um ídolo criado e um criador vivo? Ou seja, entre algo que a gente faz com as próprias mãos e um ser que, segundo o texto, nos fez. Parece uma pergunta simples, né? Mas, nossa, o que sai daí é gigante. E olha só que contraste absurdo que o texto de Jeremias desenha. De um lado, os ídolos são obra de mãos humanas, não falam, precisam ser carregados para lá e para cá, não podem fazer nem bem nem mal. São inertes. Agora, do outro lado, a descrição do Senhor é de um Deus verdadeiro, um Deus vivo, um rei eterno. Alguém que fez a terra com o seu poder. A diferença é gritante, né? Não tem nem comparação. E aí vem a frase que amarra tudo isso. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro, Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Presta atenção nessa palavra vivo. Não é só uma questão de poder, é uma questão de vitalidade, de ser real. E essa ideia de um Criador vivo é o ponto de partida para tudo que a gente vai ver agora. Ok, beleza. Então temos essa ideia de um criador vivo. Mas e aí? O que isso muda na prática, no nosso dia a dia? Para entender essa ponte, a gente vai pular para a carta aos Colossenses. É lá que essa crença grandiosa começa a virar um manual de instruções, um modelo prático para a vida em comunidade. O que a gente encontra lá é o que muita gente chama de código doméstico. Que nome, né? Mas, na real, é um conjunto de orientações para organizar as relações dentro de casa, na comunidade. É como se o texto estivesse dizendo: ok, a fé é isso aqui, e é assim que ela se parece na vida real, nas suas relações. E o código começa, olha só, pelo casal, esposas e maridos. Para as esposas, a orientação é a submissão. Para os maridos, é amar e não tratar com amargura. O interessante aqui é que, mesmo com papéis diferentes, existe uma responsabilidade mútua, né? Uma via de mão dupla. Depois, a coisa se estende para a família, filhos e pais. Para os filhos, a instrução é obedecer. Já para os pais, o texto diz para não irritarem os filhos, para não os desanimarem. De novo, essa ideia de que cada um tem sua parte na relação. E por último, o código entra numa relação que para nós hoje é bem complicada: escravos e senhores. Era a estrutura social da época. E o texto dá instruções para os dois lados. Para os escravos, obedecer. E para os senhores, algo bem forte para a época: tratar seus escravos com justiça e equidade. O ponto central aqui parece ser que a fé deveria permear todas as relações sociais, mesmo as mais desiguais. Certo, então já vimos a base da crença em um código de conduta. Mas e quando isso dá errado? O que acontece quando as regras são quebradas? O que realmente está em jogo? Para ter uma ideia disso, a gente precisa olhar para trás, para um relato histórico que está lá no Salmo 78. E o Salmo 78 é fascinante porque ele não é só uma aula de história, sabe? Ele vai além. Ele mostra um padrão, um ciclo que fica se repetindo, mostrando o que acontece quando um povo se esquece daquela base, de quem é o Criador e de como se deve viver junto. E esse ciclo está bem desenhado aqui. Olha só. Primeiro passo: o povo testa a Deus. Segundo, eles provocam a ira dele. Terceiro, a consequência, a rejeição. Mas, e isso é crucial, a história não acaba no fundo do poço. Tem o quarto passo: ele escolhe um novo pastor, uma nova liderança. É um ciclo clássico de rebelião, consequência e, no fim, uma nova chance. Uma história de queda e redenção. Ok, a gente estava com uma lente panorâmica, olhando a história de um povo inteiro. Agora, para nossa última parada, a gente vai dar um zoom
máximo. A gente vai focar no detalhe, numa única peça de sabedoria sobre como tratar o próximo. E o texto de Provérbios vai direto ao ponto, sem rodeios. Depois de falar sobre não dar falso testemunho, ele manda essa: não diga, farei com ele o que ele fez comigo, pagarei a ele pelo que fez. Uau! Isso é um convite para quebrar o ciclo do olho por olho. É uma ética radical para o dia a dia, que vai totalmente contra o nosso instinto de revidar. Beleza, agora a gente tem as 4 peças do quebra-cabeça na mesa. Uma profecia sobre Deus, um código social, uma lição de história e um provérbio sobre vingança. A pergunta de $1 milhão é: como que a gente junta tudo isso? Onde está a conexão? E o fio condutor, o que amarra tudo, é exatamente isso aqui. A ideia de que a nossa relação vertical, ou seja, a crença num Criador vivo e poderoso, tem que obrigatoriamente impactar a nossa relação horizontal, o jeito como a gente trata as pessoas ao nosso redor. Uma coisa não existe sem a outra. A adoração a algo maior e a conduta no dia a dia não são coisas separadas. São, na verdade, 2 lados da mesma moeda. E tudo isso nos deixa com uma baita reflexão, né? Como é que essas regras, essas ideias tão antigas, conversam com o nosso mundo de hoje? Como a gente equilibra essa busca por algo maior, transcendente, com a responsabilidade que a gente tem aqui e agora com quem está do nosso lado? Pelo jeito, essa conversa entre o cósmico e a comunidade, essa conversa ainda está longe de acabar.